tarde. Estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje, quinta-feira, 16 de agosto de 2012. E hoje tem sabatina aqui no Vale Urgente. O candidato convidado a participar aqui da entrevista é o candidato Carlinhos de Almeida, do PT. Portanto, daqui a pouco tem 10 minutos para as perguntas que nós vamos fazer aqui, enviadas pelos nossos telespectadores. E ele tem 10 minutos para ir respondendo as perguntas durante o programa, assim como ficou acordado com os 7 candidatos e autorizado pela Justiça Eleitoral. Bom, tem um trabalho exclusiva, informação exclusiva, informação. Um trabalho que a Polícia Militar fez agora há pouco, hoje pela manhã. Destaque para a Polícia Militar da cidade de Jacareí. Parabéns, hein? Olha, eu imaginava, eu fiquei aqui pensando, em dar uma resposta positiva, mas nós dependemos aqui da polícia. Parabéns ao Coronel Barreto, comandante do batalhão da Polícia Militar da cidade de Jacareí, juntamente com o capitão Helder, fizeram a prisão de 10 pessoas. Esses indivíduos formavam uma quadrilha de roubo a condomínios. Olha aí a resposta, hein? Parabéns à Polícia Militar. Capitão Helder está aí com a gente para falar? Pode colocar na linha. Capitão, muito boa tarde, muito obrigado pela atenção aqui com o programa. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos. E desde já, mais uma vez. Desde já, capitão, só um minutinho, capitão. Desde já, os parabéns aí a toda a sua equipe, Eu sei que a gente não tem acesso a toda a equipe que esteve lá, pondo em prática esse trabalho fantástico, tirando de circulação. E pasmem os senhores telespectadores, as primeiras informações dão conta de que um indivíduo que fazia parte de uma empresa de segurança, ele tinha armamento com ele. Como é que a gente faz agora? Pode contar detalhes agora, capitão. Muito obrigado. Com certeza. Mais uma vez, como eu estava falando, a Polícia Militar fez um ótimo trabalho. Essa ocorrência chegou numa denúncia anônima, que estava tendo um roubo numa residência. Os nossos policiais foram até o local e, chegando no local, já receberam uma informação de um transeunte. Estava lá, que é muito importante, essa participação da população, de que tinha realmente indivíduos dentro da residência e estariam armados. No que os policiais adentraram a residência, localizaram 6 homens e 4 mulheres, sendo que dessas 4 mulheres, uma de 14 anos, uma menor. E com isso não era roubo nada, era uma festa dos bandidos. Nesse momento não era roubo, era uma festa de comemoração de alguma coisa, não é, capitão? Isso que a gente está investigando, se era comemoração ou planejando um outro roubo, mas dessa vez eles não deram sorte, não. Com eles foram apreendidos 3 pistolas, sendo 2 9mm, que das Forças Armadas, restrito, de uso restrito. Um era procurado, que era o chefe lá deles. E realmente confirma, um trabalha como porteiro no condomínio, e o dono da residência tem até uma firma de colocar câmeras em condomínio. Não sei se essa já era a estratégia para planejar alguns roubos, então está sendo investigado. Olha, parabéns à Polícia Militar. Eu recebi essa informação agora, do Coronel Barreto. Parabéns, viu, Coronel? Sabe o carinho que nós temos aí pelo trabalho de vocês. Capitão Helder, quer dizer que o porteiro de um condomínio, ele portava essas armas? É isso que eu ouvi o senhor dizendo? Ei, capitão. Na residência, onde foram localizadas 3 armas. E ele trabalha no condomínio aqui em Jacareí, de porteiro. Essas pessoas vão presas? Já terminou a ocorrência? Qual o destino delas? Não, foi apresentada no DP a ocorrência, está sendo feitas novas diligências no local, até vítimas para fazer reconhecimento. E está em andamento ainda no DP. Tá certo. Capitão Helder, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a sua equipe. Estenda aí, o meu abraço, agradecimento a toda a sua equipe, que a Polícia Militar está nas ruas e vai combater a criminalidade dessa forma. Parabéns, capitão. Tony Blade. Bom, eu prometi ontem, de falar desse assunto aí, que é um caso em que é uma parte social aqui do nosso programa. Existem pessoas que às vezes estão muito bem, saúde, situação financeira, os filhos maravilhosos e não dão valor para a vida, não é verdade? Quando a pessoa atinge um certo nível, ela acha que é o topo, não é isso? Tem pessoas que agem dessa forma.
Não, aqui eu sou o topo, só eu sei, só eu resolvo e passa a ser o dono do mundo. Mas, na verdade, a vida prega muitas peças, né? E a gente tem que saber lidar. A gente tem que saber viver num mundo tão cruel como esse, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje, nesse momento, vivemos o momento. O que vai acontecer daqui 5 minutos, 2 minutos, nós não sabemos. Não pertence a nós. O caso que eu falei ontem de uma criança, eu acho que 6 meses de idade, não produz som nenhum, é o Pedro, né? O Pedro, 7 meses de idade, e o Adilson Mariano, sobrinho, é o pai dessa criança. Olha a dificuldade que vive este casal na tentativa de fazer essa criança ser uma pessoa normal. Coloca aqui a história desse pai e a gente vai pedir ajuda às pessoas influentes, às autoridades influentes dessa cidade. Pode rodar. Pedro nasceu em Jacareí, no Hospital Antônio Afonso, e ele recebeu nota 9 depois do nascimento. Só que desde lá o Pedro não chora. E o fato dele não chorar sempre nos incomodou. Então foi avaliado várias vezes pela equipe médica em Jacareí e tal, do convênio, e eles disseram sempre que o Pedro estava muito bem. Então parti para fazer os caminhos por via particular. E foi constatado por 2 especialistas que o Pedro tinha uma estenose, um bloqueio ali nas vias aéreas dele. A passagem de ar dele era muito pequena, insuficiente a quantidade de oxigênio para entrar no cérebro, etc. e tal. Então o Pedro precisaria muito de uma cirurgia, o que foi feito por vias particulares. Eu esgotei todos os meus recursos. Nós nos programamos, fizemos uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, porém teve umas complicações e o Pedro ele ainda continua sofrendo do problema. Hoje eu tenho uma dívida no Hospital Albert Einstein de aproximadamente 91 mil. Então, como os meus recursos se esgotaram, a gente está procurando a parte pública. E você tentou, junto ao SUS, existe a possibilidade de fazer uma outra cirurgia no Pedro, no Hospital das Clínicas. E qual é a dificuldade? Olha, o agendamento para essa cirurgia acontecer, ela depende de vaga do quarto, vaga na UTI. Isso não está tendo essa vaga disponível. A questão do anestesista foi a última informação que nos deram, que por alguma razão, não sei por que, não tinha anestesista. O Pedro ele tem 7 meses, o médico entende a urgência dele ou não, mas eu como pai, e o sofrimento da minha esposa e a possibilidade do Pedro, a gente precisa viabilizar essa situação para que ele venha a normalizar. Então eu peço um quarto, uma vaga no quarto, uma vaga no UTI e um especialista na anestesia para viabilizar isso. Enquanto há vida, há esperança e você vai lutar até o fim. Até o fim, estou junto aí com a minha esposa e se Deus quiser a gente vai reverter a situação. Essas coisas chegam aqui para mim, né, e as pessoas me procuram por quê? A gente não tem, aqui não mede esforços para ajudar. É uma pena que eu não tenha condições financeiras e que eu não consiga mudar essa história. Imagine você, um pai, né, uma mãe, sofrendo com um bebezinho no colo. Pode colocar imagens aí, né? Essa é a mãe do Pedro. O Pedro está ali. Olha a forma. O Pedro, ele agora está dormindo. E ele tem um aparelho que ele respira por esse aparelho aí, olha. É uma válvula colocada, né, na traqueia para que ele possa respirar. A única forma do Pedro respirar é por aí. E agora, será que existe uma condição de mudar, né? Mudar essa história, fazer esse casal que sonharam o tempo todo, casaram e o sonho deles era ter um filho. E veio essa criança. Com essa dificuldade, o pai vendeu tudo o que tinha, como ele próprio disse, pagou tudo que tinha que pagar, a dívida, procurou o melhor hospital, 100 e poucos mil reais, ele ainda deve 90 mil reais no hospital. E é que eu fico pensando, será que a vida tem algum valor, hein? Como é que é esse juramento, hein? Eu acho que, na verdade, o ser humano, ele perdeu a sensibilidade. O ser humano perdeu a sensibilidade. Por quê? É assim, você deve, olha só, esse aparelho aí, né, é para sugar, porque ele não consegue expelir, né, a secreção. Agora, ele acordou, olha só, não produz som nenhum, a não ser o som da respiração, né? Ele fez a primeira cirurgia, como ele está em fase de crescimento, a pele voltou a colar.
Então ele pode ficar sem a respiração a qualquer momento. Então ele precisa fazer essa cirurgia. O que nós estamos pedindo aqui? Né? Que se tiver alguém influente no Hospital das Clínicas, entre em contato, ajude essa cirurgia que ele tem que fazer. O exame fica em R$ 3.800. A cirurgia custa R$ 22.800. É o preço da vida, será? Hein? E o SUS? Ele conseguiu a cirurgia, o médico faz a cirurgia no Hospital das Clínicas. Mas uma hora não tem anestesista, uma outra hora não tem quarto. E dessa forma, o Pedro vai vivendo assim, o pai sofrendo, os pais de uma forma geral, a mãe. Sabe quantas sondas eles usam para tirar a secreção do Pedro? 140 sondas por mês. Nem que ele tenha que vender a vida, ele próprio disse, né? Nós nem colocamos isso no ar. Ele disse, nem que eu tenha que vender a minha própria vida para salvar o meu filho. Que amor é esse, né, gente? E esse problema vem aqui para mim e eu vou fazer o possível para ajudar. Gostaria de resolver agora, viu, pai? Né, a você, mãe, que me acompanha agora, mas não depende de mim. Mas existe um ser supremo capaz de iluminar o nosso caminho e nos dar uma forma, ensinar uma forma de resolver esse problema. Eu vou para o intervalo, volto já já para a sabatina aqui com o deputado Carlinhos, ou seja, o candidato Carlinhos de Almeida.